Já ouviu falar aquela frase que Deus é amor, mas também é justiça? Como conciliar a ira de Deus e o amor dele por nós? Você vai descobrir isso e muito mais no estudo 12 do Estudo Central aqui com a gente. Fica até o final. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Estudo Central, o seu canal aqui da Igreja Central de Sorocaba, onde a gente debate, aprende tudo sobre a Palavra de Deus nesse estudo sistematizado da lição da Escola Sabatina. Você que é nosso convidado, que nos assiste sempre, muito obrigada pela sua presença. E se você chegou aqui no nosso canal, ainda não é inscrito, o meu convite hoje é para que você se inscreva no nosso canal. Ative as notificações para receber todos os nossos vídeos novos. A cada semana você vai receber novos conteúdos. E esse canal aqui não tem só estudo da lição, não, hein? Tem muita coisa. Tem pregação, tem música, tem séries evangelísticas. Então, fica aqui com a gente, mas em especial aqui hoje no Estudo Central, vamos ter um debate, uma conversa muito produtiva para entendermos um pouco mais sobre esse assunto que está chegando no finalzinho da lição, que é a lição 12, a gente vai estudar hoje, mas você é o nosso convidado para ficar aqui. Então, já deixa seu like agora no começo do vídeo para você não esquecer no final, tá bom? E os convidados que ficam com a gente dos estudos passados, eles sempre mandam um oi, deixam um comentário, então a gente vai mandar aquele abraço de lei para eles aqui, que é a Rodinéia Conceição, de Pacajá, no Pará, Oswaldo Ramos, de Governador Valadares, em Minas Gerais, a Patrícia Garcia, de Catanduva, em São Paulo, a Roselei Cândido, de Ilhota, Santa Catarina, e o Domingos General de Angola. Muito obrigada por estarem com a gente, por participarem, comentarem. Então, você que está aí, deixa o seu comentário sobre essa lição, sobre esse assunto e quem sabe no próximo Estudo Central a gente não manda aquele abraço para você, né? Então, vou apresentar os meus convidados de hoje. Estou aqui com o pastor Osmar Borges, pastor sênior aqui da nossa Igreja Central de Sorocaba, e o pastor Jander Oliveira, tesoureiro da Associação Paulista Sudoeste. Sejam bem-vindos, que bom ter vocês aqui conosco hoje. Olá, Naísa, que bom receber esse convite para estar aqui de novo no Estudo Central. Saber de, além de estar aqui com você, com o pastor Jander, um grande amigo, estar com você conectado aí. Eu creio que você já é inscrito no nosso canal, se você não o é, faça isso agora. Seja muito bem-vindo. Obrigado aí, Naísa, pelo convite. Muito bom estar aqui na Igreja Central de Sorocaba. Se você não conhece a igreja, vem aqui, você é convidado, entra aí no Google, procura ali o endereço. Você com certeza vai ser muito amado, muito bem recebido aqui. Obrigado, Naísa, por ter essa oportunidade de mais uma vez estudarmos a lição. E parece que começou esse dia, já é a 12ª, e eu quero fazer um apelo aqui a todos que nos ouvem aqui, nos escutam aqui através desse canal. Se alimente da palavra, se alimente da palavra. Procure a cada dia mais com a palavra de Deus como norte para a sua vida. Eu tenho certeza que a sua vida vai melhorar ainda mais. Amém. Pastor, o senhor faz uma oração Claro. para a gente iniciar? Obrigado, Senhor, pelas atividades realizadas durante essa semana. E é muito bom aqui ter o contato com a Tua Palavra. A Tua Palavra, ela é santa e ela muda o nosso estilo de vida para melhor. E nessa semana vamos estudar aqui mais uma vez o ministério de Josué e de tantas outras pessoas que o Senhor usou no passado para servir aqui como a nossa bússola, como o nosso GPS, para irmos e continuarmos indo para Canaã Celestial. Nós oramos e te pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos começar aqui, estamos na lição 12, como eu falei, mergulhando no livro de Josué, um livro que serve como uma poderosa prova de que o que Deus promete, Ele cumpre. Mas esse estudo nos leva muito além das promessas de Deus e ele nos questiona como que essa vitória histórica de Israel em Canaã se conecta com a nossa vida espiritual hoje. E para nos ajudar a entender essa fidelidade de Deus, a resposta que nós temos a Deus por isso,
Nós estamos aqui nos estúdios Central com os nossos convidados e eu vou começar na lição aqui de domingo. A fidelidade de Deus, ela traz um ponto aqui na história de Josué e a Bíblia afirma, em Josué 21:45 diz assim: não falhou uma sequer de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Pastor Osmar, eu começo com o senhor. Olhar para Canaã é olhar para a prova da fidelidade de Deus. Como a gente pode, como essa conquista que é atribuída totalmente a Deus, né? Sem nenhum, olha, não foi um pedacinho humano, foi Deus. Como que essa salvação espiritual, que depende única e exclusivamente de Deus, se conecta com a nossa vida hoje? A lição, agora já chegando no seu ponto final, seu epílogo, os dois últimos capítulos são muito interessantes, né? O 23 e o 24. No 23, eles ainda estão focados, Josué está focado no futuro. Vocês têm que permanecer, que assim que começa a lição, ser fiel a mim. Tenha coragem de ser fiel a Deus, né? E essa proposta, então, ela está para o futuro, porque o povo ainda tem alguma coisa para conquistar e tem que permanecer em Cristo. Já o 24, o passado. Lembra de que nós fomos bem quando nós fomos fiéis. E fomos mal quando nós fomos infiéis. Então, é importante permanecer. E mais à frente, o livro de Juízes vai mostrar essa infidelidade aparecendo. Então, quando Deus suscita alguém, o povo é fiel, então vence e tal. E agora, a gente já começa a lição aí na parte do domingo, reafirmando que não devemos nos preocupar, porque Deus será fiel na parte dele. Então o verso diz que Deus cumpriu todas as promessas que fez. Na nossa vida cotidiana hoje, a gente precisa ter essa convicção da importância da conexão, do acordar, de buscar a Deus, de colocar a nossa vida nas mãos dele, porque ele nunca falha em nenhuma das promessas. Todas as vezes que as coisas dão errado, fomos nós que falhamos em alguma coisa, né? Mas nós não falhamos em fazer as coisas. Nós falhamos em nos desligar do comando de Deus, em ficar offline. E é isso que agora, a preocupação agora, essa transição de autoridade que Josué está tentando fazer. Ele está buscando que os líderes não sejam como os outros 10 espias. Ele está pedindo para que o povo seja como ele e como Caleb, que a Bíblia não vai falar muito sobre Caleb, mas eu entendo que foi uma amizade forte, que durou e que um era conselheiro do outro, e eles eram ali a base da confiança, estava inspirada na experiência deles. E agora ele está dizendo, olha, Deus não falhou. Ele está dando um testemunho para as lideranças futuras de que as promessas de Deus não falham. E está relembrando de que todas as vezes que houve algum problema, ou que eles foram ameaçados, ou que eles foram derrotados, foi porque eles falharam em ser fiéis a Deus. Da mesma forma, hoje, a gente tem que atentar para isso. Sim, é verdade. Eu lembro aqui de um verso aqui, Naísa, que está em 2 Timóteo 2,11. E lá, na tradução minha, fala: palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, como o pastor Osmar mencionou, ele permanece fiel. Não pode negar-se. Ele não pode negar-se a si mesmo. Eu lembro aqui, Naísa e pastor Osmar, que aqui nessa terra nós temos muitas decepções, né? Eu lembro, ainda há uns 10 anos atrás, eu era bem novo, e eu fiz um negócio com um senhor de 80 anos de idade, pastor Osmar. Serviria para ser o meu avô. E comprei um terreninho simples, ali na época, 20 mil reais, um terreno simples. Combinamos, ajustamos tudo, acordamos no dia do cartório, tudo certinho. E aí, quando fui lá no cartório, ele não chegou. Eu pensei assim, teve dificuldade de vir até aqui, eu vou até a casa dele. E fui até a casa dele, e eu estava lá, com roupa normal e tudo. Eu falei assim, eu vim aqui buscar o senhor, a gente combinou ali, eu não vou fechar mais o negócio com você. Eu falei assim, por que não? Eu falei assim, não, porque o valor agora é outro valor. Eu falei, mas senhor, nós combinamos isso aqui, o valor está tudo certo, chegamos, acordamos, eu falei, mas agora desfalei.
E eu fiquei imaginando, porque na época eu tinha 20 e poucos anos de idade, e eu fazendo negócio com um homem de 80, né? E eu ainda falei com ele assim, eu falei assim, o senhor é da época do fio do bigode, né? Que exemplo você não está me dando para mim, né? Por que eu estou contando isso, Naísa e pastor Osmar? Porque as promessas de Deus não falham. Aquilo que está relatado na Bíblia, mesmo que porventura a gente não faça a nossa parte, como o pastor Osmar mencionou, que ele deseja, ele fala assim, este é o caminho, andai por ele, seja fiel nisso, naquilo, etc. E mesmo que porventura a gente não faça a nossa parte, ele é fiel, ele é justo para cumprir aquilo que ele prometeu. E o próprio Jesus, em Mateus 5, ali 17, 18, ele vai dizer que eu não vim destruir o que eu escrevi, né? Eu vim para cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um j será tirado sem que tudo se cumpra. Então, Deus, ele é firme, ele é fiel, ele é sincero com as promessas que ele faz com a gente. E tem coisas que acontecem comigo e com vocês também, e com você que está me assistindo. A gente conversa com Deus, a gente faz um pacto com Deus e a gente se esquece disso. E os anos passam e a resposta vem. E a gente lembra, isso eu tinha pedido a Deus. E Deus sempre é fiel, né? Isso é maravilhoso. Requer obediência também, né, da nossa parte. Exatamente. A lição de segunda-feira, em Josué 23, 1 a 5, fala da obediência como uma condição para o sucesso. Muitas pessoas lutam com isso, que para que obedecer seja um ato de mérito. Como se obedecer fosse algo que me concedesse coisas e não obedeço porque já tenho e reconheço o Senhor como o meu Senhor, o meu Salvador. Qual que é a diferença entre obedecer para ganhar salvação, vou perguntar para o pastor Jander, e obedecer por gratidão pela salvação que a gente já tem em Cristo, e como que essa obediência, por amor, capacita a gente a ter uma vida espiritual de vitória? Eu acho elas duas, elas precisam estar juntas, né? Porque quem sabe, em algum momento a gente vai estudar ali, que Josué teve que ser um pouco duro ali nas suas palavras, etc. Se talvez o obedecer também fosse um pouquinho mais brando, a gente talvez não obedeceria. Então, ela precisa ter uma imposição ali, como ela tem ali, mas ela é cercada e ela vem também por amor a Deus. Então, as duas coisas. Eu obedeço e sou fiel porque eu temo a mão pesada de Deus, né, ali, mas por outro lado, eu também vou receber o galardão. Então, eu não quero ser penalizado, que a mão de Deus é forte, mas também eu quero receber a bênção de Deus. Então, a conquista ali da terra, ali na história, ela não vem por força humana, ela não vem. Isso ali é ação divina. Então, tudo, Naísa, tudo que a gente conseguiu até hoje, os nossos estudos, né? Eu tenho faculdade disso, eu tenho mestrado, eu tenho doutorado disso. Nada é por força humana. Deus te deu dons, Deus discernimento, Deus te deu talentos para você estudar aquilo ali e se formar. Deus te deu forças e energia para você trabalhar, para você pagar ali aquele estudo. Deus, ele está à frente de tudo, desde a geração nossa, no ventre da nossa mãe. Tudo ali, Deus está por trás. Ellen White fala em um dos seus livros, você jamais poderia haver chegado aonde chegou, conquistando as coisas que conquistou. Ou seja, o nosso casamento, nossos filhos, as nossas conquistas, as nossas vitórias, Deus está. Claro que tem ali um percentual mínimo do esforço humano, porque é o esforço humano com o milagre divino. Mas o poder está nas mãos de Deus, por trás, amparando, dirigindo, o Espírito Santo. Pastor Osmar, não faça isso, vai por esse caminho. Aqui te dá a perdição, esse outro te dá a salvação. E essa introdução que Josué vai fazer nessa lição do domingo é interessante, porque ele está transferindo o poder, a responsabilidade que ele recebeu para o povo todo. Isso. Na cabeça de Josué não existia o livro de Juízes. Ele não ficou pensando, não, aqui vai aparecer um que vai julgar, não. Todos serão responsáveis, cada pai de família será responsável.
Esse é o cristianismo. Cada solteiro será responsável, cada homem, cada mulher, cada menino será responsável. Essa era a ideia de Deus, que todos ficassem responsáveis em sua parceria de relacionamento com Deus. Aí entra a sua pergunta, né? Então, eu me relaciono com Deus. Todas as coisas boas são dádivas que Ele me dá. A minha obediência é em resposta ao que Ele fez. A salvação é única e exclusivamente pela fé. Mas eu comprovo isso quando eu vivo em obediência a Ele. Aí a gente tem aquela diferença bíblica entre ouvir e escutar, que Jesus vai fazer na parábola entre os dois irmãos. Né? Os dois recebem o convite do Pai para ir trabalhar na seara do Pai. Um ouve e o outro escuta. Né? Quem escuta? Ouviu a voz, entendeu a mensagem, mas não internalizou. Né? Esse escutou. Quem ouve é aquele que processa a informação, guarda no coração e depois joga para fora em obediência. Então, qual é a ideia? A ideia de que tudo vem de Deus, nós somos salvos por Jesus Cristo, mas respondemos a essa salvação com uma vida diferente da vida anterior que nós tínhamos. Aí entram as obras, né, que Paulo vai mencionar também. E importante, como Josué fez e chamou os seus líderes ali, porque ele já estava velho, ou seja, ele já tinha passado algumas experiências que ele não tinha passado, e ele orienta, e como você mencionou, muitas vezes nós chamamos também os nossos filhos para orientá-los, né? Fala assim, olha, eu e sua mãe já trilhamos nesse caminho, apesar do mundo estar moderno e tudo, olha, este é o caminho aqui, não vai por esse, porque senão você vai se decepcionar com a vida e tudo. Então, a mesma coisa tem aqui. Eu lembrei também, pastor, a própria lição vem falando isso, do discurso de posse lá de John Kennedy, né? Que ele chama a população e falando assim, ó, se queremos um país melhor, cada um tem que fazer a sua parte. Igual o caso ali dos dois filhos ali, e acontece muito isso, um escuta, outro coloca em prática, outro não. Na vida cristã, aqui está a palavra de Deus. Ó, este é o caminho, andai por ele. Se você quer a salvação, aqui está o manual. Agora, se você não quiser, também tem ali, infelizmente, a perdição, né? E vamos passar agora para uma parte, um tema mais desafiador da lição dessa semana, a ira de Deus. Como conciliar ira e amor? O livro de Josué nos apresenta Deus como um juiz. E a lição de quarta-feira nos desafia a entender isso. Como que a gente interpreta a ira e a justiça retributiva de Deus, né, mencionada ali em Josué 23, 15, 16, à luz das boas novas, que Deus amou o mundo, como está em João 3, 16. Pastor, como que a gente lida com isso? Qual é esse equilíbrio entre ira e amor? A gente associa a palavra ira a uma coisa negativa. Raiva, ódio, né? Violência. Mas a Bíblia diz assim, irai-vos, mas não pequeis. Então a Bíblia está dizendo que ira não é uma coisa ruim. Ela não é negativa. Porque se você parar para analisar, a abolição da escravatura se consumou pela ira de alguém. Alguém se irritou, alguém se chateou com aquilo, alguém achou que era injusto. E todas as coisas sociais que vão acontecendo, elas partem da ira de alguém, né? Então a ira, ela pode ser processada e ela pode ser ajustada e se transformar numa boa ação mais para frente. O grande problema é que a gente confunde Deus com o ser humano. Então a lição traz aqui para nós uma frase interessante já no último parágrafo aqui da parte de quarta-feira. Sua ira, nunca a ira de Deus, nunca é uma atitude simplesmente emocional, vingativa e imprevisível, porque Deus não é ser humano. Então a ira de Deus vem porque Deus sabia o plano que ele tinha para aquele povo. E o povo foi rebelde a ele. E agora o povo sofreria, e ele teria que suportar aquele sofrimento dos seus filhos. Como um pai que está vendo o filho colocar o dedo na tomada. Como um pai que está vendo o filho namorar com uma pessoa que não vai dar certo. Como um pai que vê o filho que não quer estudar, não quer trabalhar, não quer se preparar. Então esse sentimento não é decepção, tá? Para você que fez uma coisa errada e está pensando que não quer vir mais para a igreja, que não quer ser mais cristão, ou mesmo não queira se batizar, porque na sua cabeça você pensa que decepcionou Deus. Deus é onisciente. Ele sempre soube de tudo que você ia fazer e sabe do que você vai fazer. Nós não podemos decepcionar Deus com nossas falhas.
Isso é muito importante. Então Deus não está irado porque você errou. Ele te amou sabendo quem você é e sabendo o que você faria. Então não tem a ver com relacionamento humano de uma mulher traída, de um homem enganado, sabe, de uma decepção, como a decepção mencionada pelo pastor Jander, de um negócio que fracassou. Ele não sabia que o Senhor não iria, mas Deus sabia que o Senhor não iria. E mesmo assim, ele amou o Senhor e amou o Jander, e o chefe do cartório, e o advogado envolvido. Entendeu? Então, a ira de Deus vem como uma tristeza pelos atos praticados por um povo que só precisava se entregar a Ele e confiar nele. Então, o que vai trazer a tristeza de Deus é a desconfiança. Isso é muito importante para nós em cada uma das coisas que a gente faz durante o dia. E eu vou perguntar agora para o pastor Jander. Na lição de quinta-feira nós temos um contraponto que Josué apela para amar o Senhor. Se o amor não pode ser forçado, em que sentido esse amor pode ser ordenado? Tem até a linguagem bíblica ahabá, me corrija se eu estou falando errado, hein, pastor? Porque eu não sou teóloga aqui, tá? Que hebraico fluente, hein? Fluente. Envolve afeição, lealdade, compromisso, que demonstra que amar a Deus é uma resposta voluntária à nossa fidelidade. Então, como que a gente pode amar ao Senhor enquanto ordem, mas ao mesmo tempo é uma atitude voluntária, Sim. porque Ele nos amou primeiro? Sim, sim. Ele vem natural, né? Uma coisa vem a outra, e eu amo a Deus de forma natural. Quando eu conheço a palavra de Deus, não tem como não me apaixonar por Deus. E aqui, nesse momento da lição, Josué, já no finalzinho ali de vida, ele chama e ele faz esse apelo, né? Para o povo amar o Senhor, não com um sentimento vazio, e sim como um ato de lealdade consciente, exortando a permanecer fiel à aliança. Né? Isso é importante. Ele relembra que Deus fez por eles, os perigos que já passou. Então, aqui está o ponto, Naísa. Ver sempre o seu passado. Sempre o seu passado. Aquilo que Deus já fez por nós. Quando eu vejo o passado, quer seja na palavra de Deus, ali essas histórias, como estamos estudando essa semana, como tantas outras que já estudamos. Ver a mão de Deus ao leme, guiando ali o povo e também guiando a minha vida. E era por pequenos detalhes, né, pastor? Por pequenos detalhes a gente poderia ter uma vida totalmente diferente. Eu mesmo recebi o livro O Grande Conflito, que mudou a minha vida, de uma pessoa que eu nem imaginava. Lá no interior de Minas Gerais, aquele livro, naquele instante, eu recebi daquela pessoa. Se eu não tivesse recebido, hoje eu me tornaria um pastor adventista? Não sei. Acho que não, mas é aquele momento, é Deus fazendo com você no passado, guiando o povo, e eu tenho certeza que Ele nos conduzirá, porque Ele prometeu para a Canaã Celestial. Lendo esse tema, eu fiquei pensando em Adão e Eva. Sim. O princípio da humanidade, pura, perfeita. Eles estavam num lugar maravilhoso, Deus os visitava todos os dias. E Deus coloca uma árvore diferente de todas as outras, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se Deus não colocasse essa árvore, talvez seja essa a sua dúvida, por que um Deus onisciente faz um negócio desse? Isso aí foi vacilo de Deus, Deus não deveria ter colocado. Mas se Deus não colocasse uma outra árvore, antagônica à árvore da vida, eles não teriam escolha. Se não há escolha, não há liberdade. Então nós seríamos prisioneiros do paraíso. Isso não é amor, eu não tenho opção. Então Deus criou os seres com capacidade de amá-lo ou não. Porque Deus não criou ciborgues. Deus criou pessoas livres que decidem amá-lo. Esse é o relacionamento. Porque amar é uma escolha. É assim no casamento, é assim na vida dos filhos, é assim na profissão, você precisa amar sua profissão. E acima de tudo é assim com Deus. É isso que Josué está passando. Olha, eu sirvo a Deus não pela promessa da herança que Ele me daria de uma terra. Josué e Caleb, por exemplo. Caleb pegou a pior terra, pegou as montanhas. Como é que se planta em montanha? Como é que se acha água em montanha? O clima da montanha. Ele não está preocupado, ele só queria estar fiel à promessa que era Deus. A promessa para ele era Deus. Deus disse assim, você vai ser feliz lá, mesmo que seja numa montanha, mesmo que seja num deserto. Isso aqui é importante. Então, Deus está em busca de verdadeiros adoradores, Jesus vai dizer isso aí. É que o adorem em espírito e em verdade. Então, mesmo que as coisas estejam ruins, né?
Mesmo que a morte tenha batido a nossa porta, mesmo que as dificuldades estejam nos cercando, eu sou livre para decidir amar a Deus, confiar nele ou não. Ele é a minha herança. Quando ele se torna a minha herança, que esse é o teor do livro de Josué, o Senhor era a herança. Josué não esperou e Caleb não esperaram 40 anos para receber. Eles já andavam com o Senhor e eles estavam tranquilos agora. Era isso que eles queriam agora transmitir para cada ser humano que estava na nova terra ali, na Canaã. Sejam fiéis a Deus, amem o Senhor, porque se vocês começarem a amar outros deuses, aí tem a questão espiritual, né? Que a barreira mais importante da vida do cristão é a barreira espiritual. Então, por mais pecador que eu seja, eu não posso romper essa barreira espiritual. Como é que eu vou romper essa barreira? Quando eu não oro, quando eu acordo, quando eu não leio a Bíblia, né? Isso aí já é uma coisa terrível para mim. Então eu preciso seguir com Cristo, preso à videira, um galho que não pode ser cortado. Essa é a ideia que eu tiro desse texto final. Pastor, para encerrar sua consideração final, como que a gente pode, na prática, manter esse relacionamento com Cristo e, ao mesmo tempo, mostrar aos outros que essa fidelidade e que Deus não é um Deus irado que pune seus filhos, para que as pessoas consigam enxergar isso e que na nossa vida a gente consiga caminhar vivendo a fidelidade de Deus, sabendo que as promessas dele já foram cumpridas. Como fazer isso na prática? É testemunhando a todos ao nosso redor. Quando eu estou com Cristo, eu vou exalar o perfume de Cristo. E todas as pessoas que ao meu redor, no meu trabalho, no ponto de ônibus, na fila de uma farmácia e tudo, as minhas atitudes no esporte, no futebol, Deus, todo mundo vai falar assim, poxa, aquela família ali é diferenciada. Acredito que nós que moramos em apartamentos já passamos por essa experiência. Talvez na hora ali do culto, a gente cantando e tudo, etc. Aí vem um vizinho e fala assim, olha, eu vi vocês cantando, eu amo tanto aqueles hinos que vocês cantam e tudo. Exalando o perfume de Cristo. Quando eu estou conectado à videira, eu vou transmitir esse amor. E eu quero aqui, para não deixar passar despercebido, a palavra retributiva, né? Que tanto nós falamos aqui, acabamos não explorando aqui. Vem de retribuição, né? E eu anotei aqui, dar a cada um segundo as suas obras. Deus ama, mas Deus é justo. As suas obras são boas, recebe o galardão, mas ele é justo também, porque ele orientou ele, este é o caminho e tudo. Então ele tem amor, ele tem misericórdia, mas também ele é justo para dar a cada um de nós segundo as nossas obras. Exatamente. Muito obrigada ao pastor Osmar, pastor Jander, que estiveram aqui com a gente no estudo central da lição 12. O meu convite para você é que você se aprofunde no estudo da lição, esteja aqui conosco. Pastor, o senhor pode encerrar com uma oração para a gente? Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo seu amor demonstrado. Muito obrigado porque quando olhamos para trás, vemos o seu amor manifesto em tudo o que vivemos, até nas partes mais difíceis em que o Senhor permitiu que enfrentássemos, que passássemos, vimos o seu amor em mudar o rumo de nossa história e nos advertir do caminho que estávamos levando. Agora pedimos que nos dê a força, a coragem que destes a Josué, para que possamos permanecer com o Senhor, que o Senhor seja a nossa herança. Que a gente, como galho de videira, possamos permanecer unidos para que a seiva possa continuar, a graça passando pelos veios e inundando o nosso corpo com a vida espiritual que tanto precisamos. Fique conosco, nos dê essa fé, essa convicção de que sem Ti nada somos, nada podemos e que o Senhor nunca falha. Que confiemos em Ti mais e mais. Em nome de Jesus. Amém. 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 Chegamos ao fim do nosso estudo central. Que você tenha aproveitado esses momentos e também estamos chegando ao fim dessa lição. Então eu convido você, se você ainda não adquiriu a nova lição do novo trimestre, para você continuar aqui acompanhando o nosso estudo central e nós nos vemos na próxima. Até logo!